Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Na primeira parte estivemos a falar de uma espécie de líder da nova esquerda. Desta vez vamos falar de uma espécie de líder da nova direita. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, foi instado pelo Congresso a falar sobre os acontecimentos que ficaram conhecidos para a história universal como a tentativa de assalto ao Capitólio. Recusou-se. Steve Bannon, que neste momento ninguém sabe muito bem o que é que faz, já desde que deixou de ser assessor de Donald Trump, ninguém sabe muito bem o que é que faz. Sabe-se que teve uns meses na Europa, onde contactou com os principais líderes da extrema-direita dos vários países europeus. Creio que não chegou a Portugal, mas esteve a tentar organizar isto na altura, ou antes, pouco antes das eleições europeias de 2019, e portanto é um personagem enigmático que ninguém sabe muito bem qual é, de que constará a agenda, mas creio, Sr. Embaixador, que é um personagem que vale a pena percebermos por onde anda, não é? Eu acho que sim, até porque estão a aparecer na Europa figuras de uma direita relativamente pensante, e Steve Bannon é uma direita relativamente pensante. Há uma direita trauliteira que nós assistimos, eu diria, eu quase compararia a situação de Trump com a situação de Marine Le Pen, e agora com Bannon com a situação de Eric Zemmour. Isto é, Exato. há umas figuras quase sempre ligadas ao mundo mediático, e é por aí que elas têm crescido, que hoje titulam uma agenda populista de direita. Há populismo de esquerda e há populismo de direita, uma agenda populista de direita, e em particular procuram, e como foi o caso de Bannon, criar uma espécie de uma internacional de pensamento de direita. De um pensamento de direita baseado no proteccionismo económico, em alguma xenofobia, em algum racismo, na exploração, como é típico do pensamento de extrema-direita, dos medos e dos receios criados em alguns setores, nomeadamente daqueles que são afetados pelas mudanças tecnológicas, económicas ou outras. E Bannon foi, em primeiro lugar, é um homem que tinha uma presença grande na parte mediática. Ele tinha feito cinema, tinha feito várias coisas na área da informação, e foi um dos estrategas da campanha de Donald Trump. Para o simplismo da mensagem de Trump, que ele precisava, naturalmente, porque o Trump é que era a cara, ele deu a essa mensagem alguns sinais que, no fundo, ajudaram Trump a ganhar. Isto é, sublinhar aquilo que devia sublinhar, não dizer aquilo que não devia dizer, o que é um pouco difícil para Trump. E depois procurou trazer para dentro da Casa Branca essa organização, e falhou. Falhou porque o caos instaurado dentro da Casa Branca, pela figura de Trump, acabou por não lhe permitir, digamos, ter o papel que ele julgava que podia ter. E foi afastado, mas não se afastou totalmente de Trump. Manteve sempre uma ligação com Trump, e eu diria mesmo até uma certa lealdade no plano pessoal. Trump depois protegeu na parte final, dando-lhe uns perdões relativamente a um certo tipo de ações, em particular aquilo que Bannon esteve metido numa recolha de fundos que tinha a ver com aquela ideia do muro, e aparentemente haveria aí uma apropriação. Sim, os fundos desapareceram. Os fundos e tal. E, portanto, estas figuras são sempre assim um pouco sulfurosas. O que foi interessante foi a vinda de Trump, de Bannon, para a Europa, colada, digamos, à agenda do Brexit, mas também com Matteo Salvini e tal, e procurando, digamos, fazer tentando. Até se falava muito numa escola, uma espécie de. Exatamente, em Itália, um mosteiro italiano. As coisas acabaram por não funcionar nesse sentido, e esta agenda, eu imaginaria que se a escola viesse a realizar-se, nós tínhamos também alguns colaboradores portugueses para essa escola, e portanto no quadro europeu. Mas essa escola não se veio a realizar, e Bannon regressou. E ao que parece esteve bastante envolvido, e essa é que é digamos, a razão por que se fala de Bannon nos últimos tempos, já não na chamada
News, que era a estrutura mediática de extrema-direita em que ele esteve envolvido e que depois vendeu, e que é uma fonte de informação sobre a direita americana, sobre as várias direitas americanas. Aliás, é interessante do ponto de vista analítico, devo dizer, eu acompanho de vez em quando a Breitbart News, mas agora, quando da contestação que Trump fez do resultado das eleições, em final do ano passado, princípio deste ano, Bannon terá estado, de acordo com as acusações levadas ao Congresso americano, por detrás de algumas dessas movimentações, e em particular da movimentação do dia 6 de janeiro de 2021, em que houve o assalto ao Capitólio. E Bannon foi chamado a comparecer numa comissão do Senado, da Câmara, do Congresso, Senado e Câmara dos Representantes, recusou-se a ir, estará, digamos agora, foi chamado à justiça outra vez, agora entre o momento em que estamos a falar e o momento em que esta emissão vai para o ar, alguma decisão vai ser tomada nesse sentido. Bannon pode ter até 1 ano de cadeia e pode ter que pagar cerca de $100.000 ou qualquer coisa. É um processo normalmente muito complicado e com recursos, mas, portanto, é uma figura que está no radar das forças políticas americanas, pela circunstância de se ter somado àquilo que é uma ação, digamos, à margem da lei. Trump protege-o nesta fase, porque diz que o perdão que lhe concedeu, digamos, cobria a ação de Bannon, mas isto é altamente discutível, e, portanto, veremos em que medida também, e esse ponto é o ponto importante, veremos em que medida, na sobrevivência de Trump e do trumpismo na política americana e no quadro do Partido Republicano, ao qual Bannon está ligado, mas distantemente, de forma distante, ele vai continuar a ter um papel relevante. Isto é, em que medida é que mesmo à distância ele continuará a ter um papel relevante. As direitas americanas, as direitas radicais, quer sejam as negacionistas, quer sejam outras, a direita americana é extremamente prolixa em matéria de grupos. É muito complexa, e Bannon tem a tendência de juntar tudo isso e de procurar explorar tudo isso para benefício daquilo que é a ala mais conservadora, que está ligada ainda a Trump, ao trumpismo, com ou sem Trump, para o ano se verá. É um pouco aquela coisa de que costumam acusar alguma extrema-esquerda. Bannon parece seguir essa linha, isto é, quanto pior, melhor. Sim, de certa maneira, sim. E está, repara, agora o António falou na extrema-esquerda. Na extrema-esquerda até é costume maior haver figuras deste género. Exato. Figuras de agitadores de várias matizes. Nunca se tinha visto isto muito na extrema-direita internacional. Porque normalmente as movimentações de extrema-direita internacional apareciam muito ligadas a um país, propriamente, e ao governo desse país. Neste caso, não. Neste caso, é uma espécie de um agitador, um internacionalista da direita. Um Netzhayev à americana. Exatamente, quer dizer, é que no passado isso funcionava muito na esquerda. A esquerda tem disso, e é bom lembrá-lo, é curioso, este internacionalismo de esquerda, de direita, que sempre existiu e que existe muito, há grupos por toda a Europa que sempre se mantiveram depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos na memória do nazismo, e em particular, o que costuma ser mais apelativo para a intelectualidade, que é do fascismo italiano. Estes grupos que existem e com ramificações em Portugal, mas há mais à esquerda. Exatamente. Estas margens são... E Bannon é isso. Eu disse há bocadinho a história de Zemmour. Porquê é que Bannon tem alguma coisa a ver com Zemmour? Porque Bannon pensa estas coisas. Bannon tem um pensamento. Zemmour é bastante mais elaborado no plano histórico, etc. Mas Bannon não é o simplismo populista de direita caceteiro. Não, é a questão do... Tenta densificar intelectualmente. Intelectualmente. É o problema das agendas do aborto, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, as questões do combate aos grupos LGBT, o problema de uma certa atitude agressiva face à homossexualidade e até alguma misoginia. Está lá tudo. Estão lá aqueles ingredientes tradicionais de uma certa direita de limite.
Muito bem, vamos ficar por aqui nesta segunda parte. Voltamos já de seguida com o último tema desta semana. Até já.